Olá, tudo bem? Gostaria de estar compartilhando também uma palavra nesse dia de hoje. Onde você estiver agora, fecha seus olhos. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Fecha seus olhos. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, eterno Pai, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos o Senhor porque o Senhor é santo, poderoso e é o Senhor que é digno de toda honra, digno de toda glória. Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra do Senhor, Pai, que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a tua igreja. Por isso eu te peço, meu Deus, nesse momento, perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa as minhas falhas, minhas transgressões. Pai, vai de encontro a esse que estará ouvindo essa palavra. Que o Senhor encha de paz, encha de amor, de esperança, Pai, o coração desse que ouve. Tira o desânimo, Pai, o cansaço, Pai, o medo. Em nome de Jesus Cristo, que o coração de cada um esteja aberto a ouvir a Tua palavra, Pai. E ter a certeza de que o Senhor está com eles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fala através de mim, através da minha boca, pelo Teu Espírito Santo, é que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Romanos capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o que obtivemos entrado pela fé, e esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. Amém? Então, diante dessa palavra, da qual vou falar aqui um pouquinho de esperança, porque a esperança é algo que muitas pessoas já perderam nesses últimos dias, nesses últimos tempos. E cada dia que passa, as pessoas estão vivendo sem esperança. É assustador o número de pessoas que estão sem esperança. Não tem mais esperança nas coisas que virão, não tem esperança de dias melhores, não tem esperança que tudo vai melhorar. E não estou falando aqui porque as pessoas, isso só para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Porque para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, a grande maioria das pessoas não acreditam, não tem esperança que as coisas vão melhorar. Mas eu quero falar para nós que somos servos do Senhor, e a palavra de Deus é muito clara sobre isso. Para nós que somos servos de Deus, nós temos que crer e acreditar nessa palavra, na esperança, porque a esperança é que nos faz triunfar. E a Bíblia, ela declara muito bem isso. A Bíblia, esperança, ela nos diz o seguinte, que a esperança não é um desejo, a esperança é uma realidade. Esperança é realidade para aqueles que crê, para aqueles que crê em Cristo. Por mais que esteja passando pelas tribulações, e é algo que a palavra de Deus ela não mente acerca de passar dificuldades na vida, seja dificuldades em qualquer área da vida, a Bíblia não menciona que tempo, que ano, que seria as tribulações que cada pessoa iria passar. Só diz que aquele que tem Cristo, e é uma palavra de Deus, uma promessa de Deus que diz o seguinte: mediante o que obtivemos a entrada pela fé, é esta graça na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança da qual a palavra de Deus está falando, não está falando de uma esperança de governos, não está falando de uma esperança religiosa, não está falando de uma esperança no homem, mas está falando que
aquele que tem fé, aquele que já acreditou em Cristo, aquele que já recebeu Cristo como seu Salvador, ele pode ter esperança. Ainda que esse tal esteja vivendo os momentos de dificuldades, o momento de tribulação, os momentos, algo que está acontecendo muito, que nós não podemos deixar de falar, o luto, essa realidade que todos os dias está batendo na nossa porta, na porta do nosso vizinho, é uma realidade de luto. Ou seja, é uma realidade, é uma tribulação. Mas mesmo diante dessa tribulação, Deus nos faz ter esperança. Porque a esperança não é algo, é um desejo, como a pessoa deseja alguma coisa que pode comprar, tem dinheiro, que não tem, não, compra desejo pelo desejo que tem. Não, a palavra de Deus diz que a esperança é algo que vem de Deus. E é algo que foi dada para aquele que crê em Cristo. Quando ele diz, a palavra de Deus diz de coisas maravilhosas. E essas palavras que o apóstolo Paulo fala, que não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. Estamos passando por tribulações nesse exato momento, e todos estão, não tem ninguém livre de tribulação. Não tem nenhum ser humano que está longe de tribulação nos últimos dias. Todos nós estamos passando por tribulações. Não vamos especificar que tipo de tribulação, mas muitos passam mais do que outros. Então eu quero dizer aqui que nós não podemos perder a esperança. A esperança de que o Senhor, ele é o que nos ajuda a passar pelas tribulações. E outra coisa que eu quero dizer, quero deixar bem claro aqui, que a nossa esperança não pode ser esperado, ou seja, nós não podemos ter esperança só nessa vida, só na vida que nós estamos vivendo. Porque o medo de todo mundo é que as coisas não venham, é que as coisas não aconteçam, é que dias melhores não venham, mas vão vir. E que dias melhores são esses? Dias melhores com o Senhor, porque Ele é a nossa esperança. É muitas promessas que a palavra de Deus tem. É muitas promessas que Deus nos garantiu de que mesmo vivendo em tempo de guerra, mesmo vivendo em tempo de tribulação, nós teríamos esperança e nós temos que ter esperança. Essa esperança que o Senhor coloca no nosso coração através do Espírito Santo de Deus, é através do Espírito Santo que nós temos. A esperança nos leva a confiar. Confiar em quem? Confiar em Deus. Porque nós não podemos ter esperança e confiar no homem. Que a palavra de Deus não nos manda confiar em homem. A palavra de Deus não nos manda confiar em o ser humano, mas em Deus. É a palavra do Senhor que nos diz para ter esperança acima das tribulações que vivemos. Nós temos que ter esperança acima das tribulações, acima das adversidades, porque estamos rompendo, e a palavra de Deus diz que nós temos que viver por fé. É o tempo de viver por fé, é o tempo de romper em fé, é o tempo de muito, apesar das pessoas ver ficar falando palavras negativas, vivendo o negativo, para nós que somos o sal desse mundo, nós que somos a igreja do Senhor, nós não podemos passar o contrário para aquelas pessoas que estão esperando que nós, como igreja, passamos para eles esperança. Nós, como igreja do Senhor aqui na terra, nós somos a luz do mundo para passar esperança para aquele que não tem esperança. Então, eu falo para todos nós aqui nesse pequeno vídeo, vamos passar para as pessoas esperança. Vamos falar da palavra de Deus com fé, não desmotivado, não desanimado, porque a palavra de Deus diz que nós temos esperança em Deus, e essa esperança é uma esperança que não morre, irmãos. A esperança, ela não morre. A gente sabe que Abraão esperou muito tempo para sua promessa vir. A promessa de Abraão não veio quando ele desejou, e quando ele tentou fazer alguma coisa antes de Deus, aconteceu tudo errado. Por isso que nós devemos ter
a certeza e confiar em Deus, porque ainda a palavra de Deus diz que produz perseverança as tribulações, e a perseverança ela produz a experiência, e a experiência a esperança. Então, tudo que nós vivemos aqui nesse mundo é para experiência. Nós vamos aprender as tribulações gera também experiência. Passar por tribulações às vezes nos gera experiência, porque o que vale uma vida sem experiência para contar, sem testemunho para contar, o que vale passar por uma vida cristã e não ter testemunho de experiência nova, não ter testemunho de coisas novas do Senhor na nossa vida? É isso que o apóstolo Paulo fala. Ele escreveu as suas cartas e o apóstolo Paulo não estava no conforto das suas casas. O apóstolo Paulo, quando escreve maioria das suas cartas, ele não estava no conforto dentro de casa, isolado, dentro de casa, numa quarentena. O apóstolo Paulo, ele saía. O apóstolo Paulo, ele pregava até ao ponto de várias vezes ser preso. Então nós temos que ter esperança. Para um homem falar de esperança estando encarcerado, é um homem cheio de fé. E nós temos que ser, porque o nosso Deus, ele não mudou. Nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Por isso eu deixo essa palavra aqui para vocês meditar. Não perca a esperança. Não perca a esperança em Deus, porque Deus é a nossa esperança. Se nós não confiarmos em Deus, na esperança que é nos garantida de uma vida melhor, o que será de nós? O que será da igreja de Cristo aqui na terra? Por isso que eu digo, tenha esperança, tenha fé. Talvez você está andando desanimado por causa dos problemas que está acontecendo nos últimos dias, principalmente quando a questão da igreja. Mas eu quero dizer para você aqui que a igreja está aberta. A igreja está aberta para oração, a igreja está aberta para ir passar um tempo a sós com Deus. Um tempo a sós com Deus na igreja, no templo do Senhor. Chegar lá, tirar um tempo de reflexão, valorizar o templo que está aberto, porque nós não sabemos até quando isso vai durar. Então eu quero só tá passando essa palavra aqui para você confiar e ter esperança no Senhor. Ter esperança, mesmo com as tribulações batendo na nossa porta todo dia, mesmo com as lutas sendo diariamente, mas nós temos uma garantia, nós temos uma promessa. Temos a promessa de Filipenses 4,13, onde diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece? O Senhor. Quem vai nos fortalecer durante os dias que ainda vamos ter que viver? O Senhor. Mas nós temos que viver agarrado na palavra do Senhor e crendo na palavra, crendo nessa palavra que não mente, que não volta vazia. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Porque o nosso futuro está na mão do Senhor. Quando você precisar de consolo, encorajamento, olha para o alto, porque é do alto e o Senhor estará pronto para nos ajudar. Bem, gostaria de deixar aqui que você fechasse os seus olhos para nós orarmos. Se você estiver nesse momento sem esperança, agarra no Senhor. Olha para o alto, olha para cima e verá a glória do Senhor. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Pai, visita esses agora sem esperança, sem motivação. Fortaleça cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que eu te peço. Pai, muito obrigado por esse momento. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.